Boa tarde ou boa noite para quem for assistir à noite, tá? Tá com alguns dias que a gente não faz vídeos, né? Porque também a gente tem que ter uma permissão de Deus para poder estar realizando esses vídeos, né? Não é toda hora, não é todo momento que sinto. É o momento que sinto, eu me apronto e venho. Meus queridos, eu gostaria muito de fazer uma pergunta coletiva. Como está sendo o mundo que hoje você vive? Eu não estou falando da Terra, estou falando do mundo que você vive. Como está? Cada um de nós temos um mundo particular. Eu tenho o meu mundo particular aqui na minha casa, junto com a minha companheira, com a minha família. E você? Como você tem vivido o teu mundo? E é mais ou menos sobre isso que vamos falar neste vídeo. Em 1 João, capítulo 2, versículo 15, fala do mundo que hoje existe. Ou seja, fala do mundo que você vive. A Bíblia diz que não ameis o mundo e nem o que nele há. Mas infelizmente, meus queridos, nós vivemos neste mundo. E nós criamos um mundo aleatório a todos para nós. Vamos para o trabalho, do trabalho para casa, temos as nossas formas de vida. Como você tem vivido o seu mundo? Como é o seu mundo diante dos olhos de Deus? Porque em João ele diz sobre amar o mundo. E ele diz para não amar. Não ameis este mundo e nem as coisas que nele há. Só que nós vivemos nessa terra e cada um de nós criamos um mundo diferente para viver. Mas a questão é como está sendo o seu mundo? Como você tem se apresentado nesse seu mundo para Deus? Isso é importante. Porque, amigos, irmãos, você pode viver em qualquer lugar dessa terra. Qualquer lugar. Se você falar para mim, eu vou para a China, lá você vai criar um mundo seu. Se você for para os Estados Unidos, da mesma forma. Se você for para o Japão, para Portugal, para a Argentina, qualquer lugar que você for, você vai ter um mundo que você mesmo cria para você. E eu quero dizer para você que esse mundo que nós criamos é sobre ele que somos julgados. É sobre o mundo que criamos para cada um de nós, que vivemos dentro de nós, é que Deus nos julga. Aí a pergunta que eu te faço é: como está sendo este mundo que você está vivendo? Está em conformidade com Deus? Está dentro dos parâmetros necessários para que seja aprovado por Deus? Como você tem vivido? Pensa um pouco. Quais as situações de vida que você tem vivido? A Bíblia, ela é clara quando ela diz sobre as condições de vida humana. O ser humano precisa ter uma vida íntegra. O ser humano precisa ter uma vida passo a passo para que Deus possa abençoá-lo. Tem pessoas por aí vivendo situações de vida que Deus não aprova. Eu vejo reportagens falando de pessoas sacando outra, tomando o que ela tem. Será que é esse tipo de mundo que a pessoa deve criar para viver? Será que eu viver falando talvez das pessoas, falando dos meus vizinhos, falando dos meus amigos, será que esta é a situação e é o mundo que Deus quer que nós vivamos? Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu gostaria que você sentasse
e averiguasse como está sendo o mundo que você tem vivido. Porque isso é fundamental diante dos olhos de Deus. Eu quero dizer para você que se você entrar e conseguir preencher todos os requisitos que Deus quer, você não vai ficar aí quando houver a grande tribulação. Quando Jesus voltar, você vai subir. Qual é o estilo de vida nesse mundo seu? Qual é o estilo que você escolheu para viver? Existem pessoas sérias, existem pessoas brincalhonas, existem pessoas de várias formas. Eu não quero aqui estar falando de vidas, mas sim de situações. O mundo que criamos representa aquilo que somos. O mundo que criamos, que vivemos, é o que somos. E não adianta achar que tudo o que fazemos não tem alguém vendo. Às vezes eu escondo das pessoas, mas de quem é mais importante eu não consigo esconder, que é de Deus. Então, eu quero que você pegue esse vídeo, compartilhe para pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Eu não estou falando aqui de religião. Eu não estou dizendo aqui para você, olha, vai para a igreja tal, vai para a igreja fulana de tal. Inclusive, eu não gosto nem de falar nomes de igreja em meus vídeos. Porque igreja somos nós. Você é uma igreja. Aquela reunião de pessoas que tem dentro de um tabernáculo é a igreja. Não é as quatro paredes, não é o nome que representa aquela igreja. Não. Eu estou falando aqui do seu mundo, do seu mundo. Eu estou falando aqui da igreja que você é. Como você tem vivido? Você tem preenchido os requisitos que a Bíblia ela exige de nós? Eu não estou falando para você que você deve ser perfeito. A perfeição só cabe a um, só a Deus. Ele sim, nunca falhou e nunca vai falhar. Mas nós não. Como eu já disse em outros vídeos, em outros relatórios que eu já postei, nós nascemos inocentes. Nós passamos pela fase da consciência, mas depois que ficamos adultos, começamos a nos governar. E aí é que está o grande detalhe. É quando entra no governo humano, é que nós começamos a escolher o mundo que queremos viver. Aí, depois que você começa a se governar, é que as atitudes começam a aparecer. Eu vejo anúncio em jornais falando de jovens fazendo coisas terríveis por aí. Eu tenho completa certeza que os pais, no período da inocência, não ensinou isso a eles. Só que ele chegou no período do governo humano, em que ele decidiu por si mesmo criar o seu próprio mundo, viver segundo as paixões deste mundo e fazer aquilo que a sua carne exige. Esse é que é o grande problema. Uma coisa é querer fazer de tudo, porque quero também. Neste meu mundo, eu quero fazer de tudo. Outra coisa bem diferente é eu precisar fazer aquilo. Então você precisa escolher o que você faz. Querer é uma coisa. Nós queremos tudo. No nosso mundo espiritual, nós queremos de tudo. A nossa carne, ela anseia por tudo.
Mas você precisa olhar e observar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, para que a sua alma não seja condenada. Qual é o mundo que você tem vivido? Quais foram as escolhas na sua vida toda, depois que você entrou no governo humano, que você tem feito para a sua vida? Você tem sido uma pessoa boa? Uma pessoa justa? Será que você, em momento nenhum, enganou alguém ou atrapalhou a vida de alguém? Como está o seu mundo? Olha para dentro de você. Faz um momento, uma pausa e olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Como está o seu mundo? Como você tem vivido nesse mundo que você criou? É por isso que estou fazendo esses vídeos, para que você envie para pessoas que você conhece, que às vezes vivem uma vida diferente, uma vida que talvez ele vive aquele estilo de vida, mas não entende o que a palavra diz. A Bíblia é clara e objetiva. Ela diz: não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Porque quem ama esse mundo e as suas paixões, e faz todos os desejos da sua carne, que faz tudo o que o seu coração pede, com certeza, Deus não vê. Deus registra, mas nem olha para ele. Quantas e quantas pessoas são honestas, vivem o seu dia a dia em paz, é do seu trabalho para casa, tem uma vida abnegada, uma vida lutada, mas enquanto outros é um pampeiro, faz da sua vida uma baderna e ainda atrapalha a vida dos outros. Aí eu te pergunto, como está sendo esse mundo seu que você criou? Está dentro dos parâmetros? Está dentro daquilo que Deus quer de você? Aí eu até te faço uma pergunta: você ouve a Deus? Porque não me fala que não ouve a Deus, porque todo ser humano ouve a Deus. Quando você vai cometer algo que não é para você fazer, você sente aquele peso, aquela agonia, aquela coisa falando. É o Espírito de Deus falando: não faça isso. Quantos seres humanos já não pegaram num revólver para atirar no outro? E Deus fala no seu ouvido: não faça isso, ele é seu irmão. Porque se você não sabe, todo ser humano é irmão. Como tem sido o seu mundo? Como tem sido esse mundo que você criou para você viver? Eu não posso entrar no seu mundo. Você não pode entrar no meu mundo. O meu mundo eu criei para mim, eu estou vivendo ele. Agora eu preciso fazer boas escolhas. Eu preciso ter boas atitudes. Eu preciso fazer mudanças diariamente no mundo em que eu vivo para que eu seja aceito por Deus. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1. Agora vocês vão ver coisa boa. A Bíblia fala sobre, João fala sobre novos céus e nova terra. Olha, um novo céu e uma nova terra. Mas o que vai acontecer com essa? Já tem uma terra. A Bíblia diz que essa terra e esse céu e esse sol, tudo que aqui existe, está reservado para o fogo. Tudo isso aqui está condenado por Deus. Você sabe por quê? Nós, seres humanos, destruímos toda a criação de Deus. Nós apodrecemos a terra. O pecado que existe em nós apodreceu todo aquilo que Deus criou. Então Deus fez uma promessa para aqueles que vivem um mundo diferente. Deus fez uma promessa para aqueles que têm um mundo acessível por Ele. Porque não é em todo mundo que Deus reina. A pessoa precisa querer
A pessoa precisa querer que Deus entre no seu mundo e ajuste as coisas, coloque as peças no lugar. Quantas e quantas vezes você já falou com Deus, Deus, está certo isso, o que eu estou fazendo está correto? Você já perguntou isso a seu Deus? As mudanças só podem vir se Deus estiver no seu mundo. Agora, meus queridos, esse novo céu e essa nova terra que virá é só para pessoas que tiveram um mundo brilhante, um mundo diferente, que viveram coisas excepcionais aqui e que apresentaram diante de Deus um mundo bonito. O meu mundo, eu apresento ele para Deus. O seu mundo que você vive, você mesmo vai apresentar para Deus. E como tem sido ele? Eu me pergunto todos os dias, eu estou dentro do padrão, o que eu estou fazendo com este meu mundo para que eu seja aceite por esse Deus maravilhoso? E João diz, e a Bíblia diz que ele via, ele olhava e via, eu vejo novos céus e nova terra. Às vezes as pessoas acham que o mundo é a terra. Não, a terra é terra. O mundo somos nós. E cada um cria o seu mundo. Não vá pensar que o mundo de João é o seu, o mundo de Maria é o seu, o mundo de Pedro é o seu. Não. Cada um cria o seu mundo específico. Cada um vive aquilo que quer. Cada um vive dentro dos padrões que ele quer. Agora, querido, ou querida, é você que ouve. Eu não quero ser pesaroso, mas eu quero que você repense nisso. Pegue Deus e coloque dentro desse seu mundo. E peça a Ele para ajustar, esquadrinhar, colocar em ordem tudo que estiver fora do padrão. É como se fosse uma casa. Pensa você entrando dentro da sua casa, tudo bagunçado, é panela no chão, é prato lá em cima da cama, é a cama virada de ponta cabeça. Pensa numa casa bagunçada. Eu estou falando isso para você entender quais mundos Deus vai reinar. Deus chega numa casa dessa, num mundo desse, que está todo bagunçado, Ele não vai nem chegar na porta, porque vai estar fedendo. Que a pessoa que não cuida da sua vida, não cuida do seu próprio eu, você acha que tem condições de Deus chamá-lo para reinar nesse novo céu e nessa nova terra? Faça uma retrospectiva em toda a sua vida. Desde o momento em que você se tornou uma pessoa adulta, que você começou a se governar, tudo o que você fez. Começa a corrigir os seus erros. Se tiver que pedir perdão a alguém, peça. Porque Deus, Ele nos quer o mais puro possível. Para entrar nesse novo céu e nessa nova terra, e que João fala, não vai ser de qualquer maneira, não. Por que Deus, então, vai destruir essa terra? Vai destruir esse céu que existe? Por que Deus vai fazer isso, se tudo está maravilhosamente bem aqui? Pense nisso. Vem para nós novos céus e nova terra. Só que para entrar esse mundo dentro dessa nova terra, precisa estar dentro de uma condição agradável para Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele. Existem milhões de pessoas precisando. Tem pessoas vivendo aleatoriamente aí por aí, batendo a cabeça em espinhais, se machucando por aí, porque não conhece o regime da palavra. Quando nós enquadramos Deus dentro do nosso mundo, quando você coloca o seu joelho no chão e fala, Deus, como eu tenho vivido? Quais são as situações de vida que eu tenho vivido? Aí então, Deus vai fazer grandes coisas. Um abraço a todos. Compartilha para todo mundo, tá bom? Deus abençoe.